Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do engenheiro acústico. Está aqui para isso o Ivan Imagawa, que é graduado em Engenharia Elétrica pela FEI. Fez MBA em Gestão de Projetos pela Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, e curso de especialização em Acústica das Edificações e Ambiental pela Poli da USP. É diretor da Master Acústica. Eu agradeço a sua presença. Obrigado pelo convite. E vamos iniciar com uma situação inusitada, ou engraçada, ou diferente do trabalho deste profissional. Legal. Eu vou contar uma história, aproveitar já explicar um pouquinho das áreas que a gente trabalha. A gente atende muito o cliente por telefone para saber e fazer uma prévia do qual que é o problema e como que a gente vai fazer essa proposta. Então, primeiro tem o laudo acústico. Esse laudo acústico existe tanto o laudo para quem quer se adequar às normas, então um bar, um restaurante, qualquer estabelecimento que produza ruído. Então hoje tem vários tipos de atividades que provocam ruído e eles precisam estar dentro da norma. Esse laudo diz se está respeitando ou não a norma. Essa norma é a 10151, que esse ano foi revisada, depois de muito tempo, depois de 19 anos. Então ela está bem completa, passou por uma série de revisões e a gente acaba tendo que elaborar esse laudo para poder dizer se o estabelecimento está dentro ou fora. Bom, essa é a parte de laudo acústico. Existe o laudo também para o reclamante. Aquele vizinho que está provocando ruído, que isso acontece bastante, o bar que também está fora da norma, e a norma não fala que é só após as 10, esse é o primeiro erro, Então ela tem dois limites, o limite diurno e o noturno. Então você tem que respeitar tanto o limite da norma ou a legislação municipal, que também tem os parâmetros de acordo com a área em questão. Então, essa é a parte de laudo acústico, que o engenheiro acaba desenvolvendo. A outra área é o projeto acústico. E o projeto acústico você tem o isolamento e o tratamento acústico. O tratamento acústico é para você deixar o ambiente mais confortável. Então você tem salas de reunião, você tem auditórios, tem teatros, então tem uma série de ambientes que você pode fazer o tratamento acústico para esses ambientes. E tem o isolamento acústico, que é para evitar que o ruído passa ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. E nessas a gente atendendo o telefone, fazendo as questões, qual que é o endereço do local, o que você pretende, qual que é o seu problema. E aí uma pessoa, ligou para perguntar sobre o projeto, Eu falei, mas seria o projeto de isolamento, Ela falou, sim, de isolamento acústico. Então, mas descreve um pouquinho, você tem alguma máquina, você está tendo algum problema com o vizinho? Ela falou, não, o problema é no meu apartamento. Mas como assim o problema é no meu apartamento? Eu preciso fazer o isolamento no meu apartamento, mas qual que é o tipo de ruído? Aí ela não queria falar muito, mas eu tenho que saber para ter uma base. Aí ela falou, olha, é no meu quarto. Aí eu falei, ah, tá. O seu quarto tem algum ruído? Não. Ela falou assim, eu que provoco o ruído. Então eu tenho um problema que, assim, às vezes a pessoa sabe, ela não tem o isolamento adequado ou suficiente, porque às vezes até é adequado, mas eu acho que a empolgação era tão grande que o isolamento não era suficiente. Então ela quis esse projeto de isolamento do próprio quarto para poder não incomodar os seus vizinhos.
Estipulia sem incomodar os sem vizinhos. incomodar. Então, são algumas histórias que tem algumas outras, mas essa que mais marcou assim, porque foi bem diferente o projeto. Então, pelo que você descreveu, o engenheiro acústico não tem nada a ver com controle de som de banda, gravação de músicas. De música, né? Então, assim, a gente vamos deixar uma diferença que seria a eletroacústica, né? A eletroacústica, sim, você tem um controle da parte sonora. Então, existem profissionais hoje que faz o alinhamento do sistema, especifica o tipo de caixa. Ele precisa entender também da parte de acústica, com certeza. Mas ele é mais voltado para a parte de som. Então, você tem que ter os conhecimentos da acústica e aplicar para esse tipo de trabalho. O engenheiro que que é o engenheiro de som, vamos falar que não existe, né? Mas o que o pessoal escuta bastante é o engenheiro que trabalha em estúdio, que faz gravação. Se você tiver interesse no engenheiro de som, nós temos um programa Desafio Profissão que trata deste tema. Ótimo. Então, esse tipo de profissional, ele trabalha para gravação, para show, para espetáculo. Sim. Então, ele tem que entender bastante de acústica. Tanto é que em shows, até um detalhe, se você faz o ajuste com ele vazio, é um tipo de alinhamento, né, de ajuste, e começou a encher, você tem outro tipo de ajuste, porque a acústica mudou. Então, são profissionais que eles têm que saber o que é acústica e usar bastante. Então, voltando para o engenheiro acústico, ele, podemos dizer que é um engenheiro que protege o ambiente. É um engenheiro ambiental também. Sim. O engenheiro ambiental, ele segue a mesma norma que é o CONAMA, né? Conselho do Meio Ambiente, resolução número 1 e 2, que menciona a norma 10151, que a gente também utiliza tanto para ambiente interno como para ambiente externo. Existe a 10152 também, que tem os parâmetros para projeto, mas o ambiental ele também tem uma outra área que é a parte que também seria a segurança do trabalho, na verdade, que é a parte do trabalhador. Então, existe o meio ambiente, a parte externa, que é o ambiental, e segurança do trabalho, que é interno, para verificar o quanto você está exposto ao ruído e você não pode ter um limite para isso. Sim. Você não pode trabalhar mais que tantas horas durante a mais de tantos decibéis. No ensino médio a gente aprendia em física coisas de acústica. Sim. Tem relação com aquela física que se aprendia, o trabalho do engenheiro acústico? Total. Total? Sim. Tem reflexões, tem difusor, difração, que é difusor, tem refração, então tem uma série de conceitos que a gente aprende e utiliza na parte de acústica, sim. Até tanto, somente para você fazer o projeto interno, isso se usa bastante. Estúdio, né? Projeto de estúdio, então você tem que criar um ambiente com uma acústica boa, né? Auditórios, teatros. Hoje está tendo tem sala de reunião com muito problema de acústica, porque eles têm videoconferência. Videoconferência tem microfone. Microfone tem posicionamento, microfone, reflexão e a outra pessoa tem que te entender. Então você tem que ter uma acústica boa para que você consiga fazer uma reunião e ficar claro para todo mundo. Então hoje está aparecendo muito tema de acústica também para os escritórios, que é bem interessante, é uma outra área. Quer dizer, aí não é para controlar o vazamento, mas é para melhorar, vamos dizer assim, o entendimento. O entendimento, que é o tratamento acústico. O isolamento, sim, é importante, é até básico para você não ter que ter uma reunião e ser incomodado da outra reunião. Ou vazar coisas sigilosas. Exatamente, é isso aí que acontece bastante.
Pelo que a gente se informou, só existe um curso de engenharia acústica quanto graduação, né, no sul do país. Em Santa Maria, exatamente. Em Santa Maria. Né? E aí, como é que se forma um engenheiro acústico se não for no Rio Grande do Sul? Então, não tinha, até então, não tinha o engenheiro acústico. Pelo CREA, hoje... CREA, Conselho Regional de Engenharia, não tem mais arquitetura, né? Exato. Então, quem Quem quer ser engenheiro, a primeira coisa é se informar também no CREA, porque você tem legislações, você tem a RT, que é o termo de responsabilidade técnica, você tem que preencher de uma forma correta. Isso, na graduação, acaba fugindo um pouco, mas eu acho que é interessante você ter essa atenção, porque no começo você acha que o engenheiro faz tudo, mas não, você tem um engenheiro elétrico que faz laudo de elétrica. E para fazer a parte de acústica, eu tive que fazer o curso de segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Que lá sim tem, dentro das atribuições, você tem o controle de ruído, que envolve a parte de acústica. Aí sim eu posso desenvolver o laudo. Existe também o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho, que é totalmente diferente. O técnico ele não pode fazer projeto, acho que acima de 80 metros quadrados. Então, você tem uma limitação de atividades. O engenheiro já consegue desenvolver um projeto maior. Então, tem esses detalhes que a gente não sabe. Eu fui descobrir, fui no CREA, conversei com eles e realmente precisava ter o segurança do trabalho e a especialização em acústica é bom para você poder realmente colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu. E sua primeira formação foi engenharia? Elétrica. Elétrica. Isso. Dentro dela eletrônica, não? Não, lá tinha uma ênfase que era telecomunicações. Telecomunicações. Nós já tivemos aqui um engenheiro de telecomunicações também. Então, e no final, assim, já me formei em 2000, então nessa época ainda você tinha ênfase, então eu podia fazer telecomunicações. Então, conte pra gente, como é que você chegou na acústica? Você tinha essa ideia inicial quando você entrou na engenharia? Não, eu não sabia nem que existia. Na verdade, é uma área que acho que nem meu pai e minha mãe sabem que eu faço até hoje. É engenheiro acústico, mas você come hoje, você trabalha, né? Você trabalha com som. O que é o som? Então, é um pouco complicado. A parte de engenharia acústica, você tem... até eu cheguei nisso, eu trabalhei num estúdio de gravação, né? Hoje é um estúdio bem conceituado, é o Midas Studios, e esse projeto foi feito por uma empresa americana. A construção do estúdio? A construção. Tá. A execução não, mas o projeto sim. Existem também duas, você pode executar e você pode fazer o projeto só. Então eles fizeram o projeto, essa empresa é a WSDG, muito boa, e eles fizeram todo o projeto desse estúdio. Eu não sabia o que era realmente. Quando eu comecei a trabalhar no estúdio, eu vi que existia um mundo de acústica, porque toda a parede era desacoplada da parede de isolamento, você tinha um caminho por dentro, para você ter uma ideia. Então era um projeto muito bem elaborado. Eu comecei a entender a diferença de tratamento, isolamento acústico. Comecei a visualizar difusor, não sabia nem o que era isso, não sabia que tinha inclinação, não sabia que tinha o tamanho certo da sala, que senão você prejudica. Então começou a ter um monte de detalhes, aí eu fui pesquisar num livro, né, de fora, e vi que o livro era dessa grossura. Eu falei, tem bastante coisa aí pra, isso durante a graduação ainda? Durante a graduação. Em estágio, em estágio, eu fiz um estágio lá, exatamente isso. E aí eu vi, aí comecei a estudar e depois teve a parte de laudo, que a prefeitura solicitou para um amigo nosso, aí fui na prefeitura, aqui no PSIL, né, para saber o que era. Então, nessa área você tem que ir um pouquinho atrás, porque tem muita coisa, mas todas essas áreas que eu falei, esses tipos de projeto, laudo, tem uma
você pode fazer N coisas. Simulação acústica você pode trabalhar. Então, um software específico para isso. Você pode fazer tanto... O que seria a simulação? É ver quanto o ruído vai produzir alguma coisa? Isso, a simulação é você, antes da construção, você consegue dizer, por exemplo, se o ambiente está de acordo tanto de tratamento acústico, por exemplo, teatro, você pode fazer uma simulação interna, que é um tipo de software, ou externo. É um outro tipo de software para você poder analisar se aquela construção, aquela cobertura e aquelas máquinas externas que estão no prédio vão incomodar ao redor. Então você tem toda a parte de ambiental, né, que você tem um controle de ruído com esse tipo de software, faz uma simulação, estradas, então você tem até para uma norma nova que é de edificações, você tem um mínimo, você consegue fazer essa simulação, e tem os softwares específicos para a área interna. Então, essa é uma outra área, que é a área de simulação acústica, que é bem interessante também. Então, hoje você tem, por exemplo, empresa automobilística, você tem o estudo do ruído provocado pelo motor no carro. Então, eles têm um laboratório de ensaio dentro para fazer todo esse tipo de análise de motor, conforto interno, o tipo de material que vai utilizar. Então, tem também a parte, isso é uma outra área que é bem interessante. Eu não tive contato, mas tem muita gente trabalhando em laboratório. Tanto laboratório de ensaio de produtos também. Então, você tem uma empresa... e você tem uma empresa de janela acústica, e você precisa saber o quanto que ela vai ter o isolamento para um profissional de acústica ter uma noção do que vai projetar. Então, você tem uma gama de produtos que você precisa entender o funcionamento, e a gente fala que não é um produto, você tem que entender o sistema. Que não adianta nada a janela ter um bom isolamento se ela for mal instalada. Ela perde completamente o isolamento. Então, às vezes, você paga por isolamento e você nunca vai ter, porque aquilo foi feito em laboratório, tem uma série de interferências e a pessoa que instalou não foi a mesma. Então, você tem uma diferença também de resultado de produto. Isso para qualquer tipo de isolamento. Pode ser uma parede, pode ser uma janela. A Sala São Paulo, de concertos, de música, ela é um exemplo de acústica, de engenharia acústica. Um belo exemplo. O teto é móvel de acordo... Então, você tem o problema, a solução que deram para a parte de tratamento acústico, que é para você ajustar o forro, como você falou, e você tem um problema maior, que é o isolamento acústico, que você tem uma estação ali perto. Do lado? Do lado. Passa, né? Então, o projeto de isolamento é muito mais interessante que o próprio tratamento acústico. Porque o tratamento acústico, o pessoal olha, é tudo bonito, lindo, mas os projetos de isolamento, você utiliza isoamortecedor. Então, você tem o piso, que você tem outro piso para fazer esse tipo de isolamento. Então, é interessante que por dentro daquilo tudo, se você for ver, é um projeto bem grande, assim, bem interessante. Então, todo mundo conhece muito o tratamento, né? Que eu falo, eu sempre faço a divisão. Porque o ambiente tem que ter placa, tem que ter forro, madeira, perfurado, tem que ter carpete. Isso é tratamento acústico. Então, quando você vai no teatro, você vê o bonito. Mas você vai ver o projeto, é bem mais que isso. Quem contrata um engenheiro acústico? Ou o serviço de um engenheiro acústico? Quem contrata... Hoje, né? Estou falando. Então, hoje tem muito a parte de laudo e perícia judicial também, que é problemas com vizinhos, porque hoje a gente mora em uma cidade grande e hoje ninguém tem mais a noção do que é ruído, ninguém tem mais noção do que é bom senso. Então, as pessoas acabam tendo a sua empolgação, né, com som e acaba não respeitando quem está próximo. Então, isso acontece bastante. Então, o contrato
das pessoas com problema de ruído é o primeiro. E o segundo vem as empresas que precisam se adequar, porque ninguém sabe também que a maioria das empresas, por exemplo, qualquer prédio tem máquinas de ar-condicionado da área externa. E essas máquinas acabam incomodando o seu vizinho. Então tem muito a parte dos estabelecimentos que querem se adequar. Então, para você fazer um controle de ruído e se adequar à norma. E aí tem o terceiro, que são as pessoas que são obrigadas, as empresas são obrigadas a fazer o laudo, né, para o controle de ruído. E você tem que ter isso dizendo que, olha, eu estou dentro, estou respeitando a legislação. E basicamente você faz laudo e projeto. Laudo e projeto. Laudo e projeto. Resumindo... eu estou lembrando agora, né, e vou engatar a pergunta, essa semana saiu uma notícia de que um condomínio mandou uma comunicação para uma mãe reclamando que os filhos gêmeos dela choravam muito. Não sei se você viu isso, né? E o que eu estou ligando, aí é que eu vou ligar, né? Os prédios hoje são construídos quase de drywall, né? Quer dizer, com pouco material. Exato. E isso causa problema. Também tem uma questão de custo, não é? Exato, é isso aí. Então hoje, isso é importante dizer que a gente tem um mínimo a ser respeitado dentro do apartamento e a maioria, eles brigam direto com o vizinho. Que a gente sempre faz esses questionamentos. Por quê? Porque às vezes é um problema do edifício. A criança pode chorar. Não tem muito jeito, Qualquer né? um pode Ter filhos gêmeos. assistir televisão. Qualquer um pode fazer, né, coisas no quarto. Então, O senhor pode ser surdo, tem que ouvir a televisão mais alto. isso. Então, ou até mesmo pessoas que têm sensibilidade maior, que acontece bastante. Que elas nem sabem disso, mas elas têm um pouquinho de sensibilidade e ela tem um incômodo maior. Mas como agora balizar tudo isso, né? Então você tem que ter um mínimo, por isso que existe uma norma de desempenho hoje no Brasil, que é a 15575. Ela menciona que você tem que ter o mínimo necessário de isolamento. Então o problema não é com o vizinho, o problema é com a edificação. Esse é o primeiro ponto. Então quando se descobre que teve até um outro caso que uma pessoa reclamou do vizinho, estava brigando, falou com o síndico falou, poxa, mas já é a quarta, quinta família que está reclamando um do outro. Então não é um caso só, a gente tem um prédio com muito problema. O resto tinha problemas, não reclamava. Quando foi ver, era o problema do próprio prédio, não tinha um isolamento adequado. Então ele foi construído de uma forma que não foi pensada nisso. E a primeira coisa que o advogado pergunta é o seguinte, olha, cadê a RT do projeto acústico? Então a construtora fala, não tenho. Mas vocês não pensaram? Então, da mesma forma que antes não tinha, agora tem uma norma para isso. Dizendo, olha, você precisa ter um mínimo de conforto no ambiente. Isso num prédio já existente. O engenheiro acústico pode entrar e fazer um projeto para instalar essas? Sim, aí é muito mais complicado e gera um custo muito maior. Às vezes, que fazer na construção. Às vezes nem, por exemplo, um ruído de vibração, que é isso é o que incomoda, e para você poder resolver, você teria que fazer uma intervenção no piso da pessoa. Eu morei num apartamento que as pessoas, eu tenho 3 filhos e reclamavam que a gente andava no apartamento. Né? O que eu faço? Né? Hoje você pode pegar a espessura da laje e a pessoa faz uma reforma, não pensa numa manta, você tem que colocar uma manta por cima do piso. Acústica, é uma manta especial? Uma manta acústica, exato, tem em diversos no mercado. E quando você vai ver, piorou ainda a situação. Entendeu? Quer dizer, o teu cliente pode ser pessoa jurídica, quer dizer, uma grande empresa, uma pequena empresa, e até a pessoa física. Sim, é isso? Sim, é isso aí. A pessoa física é o que mais procura, porque já chega no limite. E como é que está o mercado para esse profissional? Como é que você vê? Você é o único em São Paulo ou tem mais? Não, tem bastante tem profissionais bons, tem empresas grandes no mercado que fazem esse tipo de trabalho. Ele, como ninguém conhece, então acaba sendo
é uma área que o pessoal entra e você fala, poxa, vou precisar ter um equipamento para fazer a medição. Aí o equipamento de medição já tem um custo bem elevado. A gente está falando de um instrumento que às vezes é mais de 10 mil reais. Então, para você começar, o pessoal fala, poxa, vou começar e como a norma mudou, você precisa ter um certificado e dizer que aquele equipamento está respeitando a norma também. Então mudou muito. Antes da gente... Desculpe interromper. E quem pode dar esse laudo é engenheiro de segurança. Segurança do trabalho. Exatamente. Do trabalho. É isso aí. Não é um engenheiro acústico. Engenheiro acústico também. Também pode. Só que lá no sul, né? Tá. Então aqui fica mais fácil você fazer o curso. E então você tem essa diferença, né? Então é bem mais... acaba sendo uma área que o pessoal acha que é tranquilo, é fácil, então vamos trabalhar. O primeiro projeto que faz não dá certo. Você emitir uma RT. Essa responsabilidade você tem que arcar com aquilo. Então, mas voltando, vamos dizer, uma pessoa se forma agora, ela consegue trabalhar, ela sim. tem mercado, tem... Tem bastante mercado hoje. Principalmente, como eu comentei, tem várias áreas, você pode até trabalhar nessa área dentro de uma empresa. Então hoje, por exemplo, eu fechei um projeto para ser consultor de uma empresa, de uma fábrica de exaustores. Então eles estão também tendo problema. O que a gente faz? A gente é contratado, né? Então, para poder ser uma área dentro da empresa que acaba dando essa consultoria de acústica para melhorar os produtos. Então isso, assim, só de empresas que têm produtos que possam ser melhorados já tem bastante áreas. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.